15 anos. 15 anos ela acreditou que conhecia o homem com quem dividia a cama, as contas, os sonhos de aposentadoria. 15 anos construindo uma vida que, ela descobriria numa tarde de terça-feira, era apenas metade da verdade. Do outro lado da cidade, havia outra casa, outros filhos, outra mulher que também se achava a única esposa. A pergunta não era como ele conseguiu manter duas famílias por tanto tempo. A pergunta era: como ela ia reconstruir uma vida inteira depois de descobrir que tudo era mentira? Se histórias sobre recomeçar quando tudo desmorona fazem sentido para você, deixa o like e se inscreve, porque às vezes a verdade chega no pior momento possível, mas é o único momento em que pode libertar. Marina acordou naquela terça às 6h15, como sempre. Café pronto, Roberto já no banho cantarolando aquela música que ele repetia todas as manhãs há 20 anos de casamento. Ela preparou o sanduíche dele, presunto e queijo, sem cebola, mostarda só de um lado, e colocou na marmita térmica azul que ele levava para o trabalho há uma década. Não sei que horas volto hoje, ele disse, ajeitando a gravata no espelho da sala. Tenho reunião com fornecedores até tarde. De novo? Marina perguntou, sem levantar os olhos da pia onde lavava a xícara do café. Você sabe como é, amor. Fim de trimestre, todo mundo apertando o cerco. Ela sabia. Roberto era representante comercial de uma empresa de materiais de construção. Viajava 2, 3 vezes por semana. Sempre foi assim. Nos primeiros anos de casamento, ela reclamava da ausência. Depois de descobrir que discutir não mudava nada, aprendeu a ocupar o tempo, curso de inglês, trabalho voluntário na igreja, as amigas do bairro, a academia 3 vezes por semana. Ele beijou a testa dela, gesto automático, carinhoso, verdadeiro na medida do possível, e saiu. O som da chave girando na fechadura ecoou pela casa como sempre ecoava. Marina terminou de arrumar a cozinha, trocou de roupa, pegou a bolsa e saiu para mais um dia de trabalho na loja de roupas femininas do shopping. Era uma terça-feira como as outras, até deixar de ser. Às 14h30, uma ligação mudaria a definição de normal para sempre. Marina estava organizando os vestidos da nova coleção quando o telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente não atendia, mas algo, talvez intuição, talvez tédio da tarde lenta, a fez aceitar a chamada. Alô? Com quem eu falo? A voz do outro lado era feminina, cansada, um pouco áspera. Marina, quem gostaria? Marina como? Marina Cardoso. Posso ajudar em alguma coisa? Silêncio do outro lado. Depois, uma pergunta que gelou o ar. Você é casada com Roberto Cardoso? Sou, por quê? Outro silêncio, mais longo. Marina ouviu uma respiração profunda do outro lado da linha, como se a pessoa estivesse se preparando para pular de um penhasco. Meu nome é Fernanda Cardoso. Eu também sou casada com ele. O mundo parou. Não por figura de linguagem. Literalmente parou. O barulho do shopping sumiu. As pessoas congelaram. O ar ficou mais denso. Marina sentou na cadeira atrás do balcão sem perceber que estava sentando. Como assim? Há 15 anos. Temos 2 filhos. Um de 14, outro de 12. Marina fez as contas automaticamente. 15 anos atrás, ela e Roberto estavam casados há 5 anos. Tentando engravidar, indo a médicos, fazendo exames. Ele dizendo que, quando Deus quiser, acontece. Isso é impossível. Eu pensei a mesma coisa quando descobri sobre você ontem. Como você descobriu? O telefone dele. Caiu do bolso no carro, racharam o vidro. Levei para consertar e o técnico perguntou se eu queria salvar as fotos. Tinha foto sua. Muitas fotos suas. Vocês no que parece ser sua casa. Ele com a aliança na mão esquerda. A mesma que ele usa aqui. Marina olhou para a própria mão. A aliança que ela colocou 20 anos atrás brilhava sob a luz fria da loja. Onde vocês moram? Jardim das Acácias. Do outro lado da cidade, a 40 minutos da casa dela. E ele, como ele explica as viagens? Trabalho, viagens de trabalho, reuniões, fornecedores. Era a mesma desculpa, a mesma mentira.
por 15 anos. 2 mulheres, 2 casas, 2 famílias. E um homem que conseguiu viver 2 vidas completas. Como? Marina pediu para a funcionária cuidar da loja e saiu do shopping num estado que não tinha nome. Não era raiva. Ainda. Não era tristeza. Também não. Era uma espécie de vertigem emocional, como se ela tivesse descoberto que a Terra era quadrada. Dirigiu para casa no automático, estacionou na garagem, sentou no sofá da sala e tentou processar. Fernanda tinha falado por 20 minutos. Contado detalhes. Roberto chegava lá nas terças, quintas e sábados. Ficava até domingo de manhã. Dizia que trabalhava numa filial da empresa em outra cidade, que por isso precisava dormir lá alguns dias da semana. Fernanda nunca questionou porque ele sempre trouxe dinheiro. Sempre foi presente quando estava em casa. Sempre foi um bom pai. Um bom pai. A frase ecoou na cabeça de Marina. Ela e Roberto tentaram ter filhos por 8 anos. Médicos, tratamentos, esperanças mensais que viravam decepções mensais. Até que, há 10 anos, eles decidiram parar de tentar. Se for para ser, vai ser natural, ele disse. A gente pode ser feliz só nós dois. Enquanto ele falava isso, tinha 2 filhos do outro lado da cidade. Marina foi até o escritório onde Roberto guardava documentos e começou a procurar. Não sabia o que estava procurando, mas sabia que ia reconhecer quando visse. Encontrou. Uma agenda pequena, escondida atrás dos arquivos. 2 colunas de compromissos. Na da esquerda, as atividades de Marina. Aniversário de casamento, consulta médica dela, jantar com os pais dele. Na da direita, uma vida paralela. Aniversário João, reunião escola Pedro, dentista F Fernanda. Havia 2 chaves na mesa que ela nunca tinha visto. Chaves de uma casa que ela nunca visitou, de uma vida que ela nunca soube que existia. O telefone tocou. Era Fernanda de novo. Marina, você está bem? Não sei. Quer conversar pessoalmente? Onde? Café Shopping Iguatemi, às 18 horas? Ele não vai estar lá? Ele nunca vai no shopping, diz que detesta a multidão. Marina riu amargo. Roberto adorava shopping. Eles iam juntos todo fim de semana. O encontro entre 2 esposas que descobriram que dividiam o mesmo marido, sem saber. Fernanda era mais nova que Marina, uns 5 anos. Cabelo castanho, olhos cansados, roupa simples. Não era mais bonita nem mais feia. Era diferente. O tipo de diferente que faz você entender que não existe padrão para as mentiras de um homem. Elas se sentaram numa mesa do canto, longe do movimento. Fernanda tinha trazido fotos. Esse é o João, ela disse, mostrando o celular. 14 anos. Quer ser engenheiro como o pai. Roberto não era engenheiro. Era representante comercial. E esse é o Pedro. 12. Apaixonado por futebol. Marina olhou as fotos e viu Roberto. O mesmo sorriso, os mesmos olhos, a mesma forma de abraçar. Era ele sendo pai. Sendo o que ela sempre quis que ele fosse com ela. Como ele explica a ausência dele? Marina perguntou. Trabalha numa plataforma de petróleo, fica 2 semanas no mar, 1 semana em casa. Por isso a agenda maluca. Plataforma de petróleo? É, ganha bem, mas o trabalho é puxado. Eu nunca questionei. Marina contou a verdade. Roberto vendia material de construção, viajava para cidades próximas, estava com ela desde segunda até quinta, quase sempre. Então, quando ele está comigo, ele diz que está trabalhando. Quando está com você, diz que está trabalhando. E quando está realmente trabalhando? Deve inventar outra desculpa para nós 2. Elas ficaram em silêncio por 1 minuto, absorvendo a engenharia da mentira. Fernanda, posso perguntar uma coisa? Pode. Você é feliz com ele? Fernanda pensou. Era. Ou achava que era. Ele é carinhoso. É presente quando está em casa. Nunca levantou a voz. Nunca faltou dinheiro. Mas sempre tive a sensação de que havia algo incompleto. Como se ele estivesse sempre de passagem, sabe? Marina sabia. Era exatamente isso que ela sentia, mas nunca conseguiu colocar em palavras. E você? A mesma coisa. 20 anos casada, e sempre me senti temporária. O que a gente faz agora?
A pergunta que nenhuma das duas queria fazer, mas que estava ali desde que se sentaram. Duas mulheres, uma decisão. Confrontar ou investigar? A escolha moldaria o destino de duas famílias. Marina voltou para casa às 20h30. Roberto estava lá, assistindo o jornal, como se fosse o marido mais normal do mundo. Como foi o trabalho, amor? Bem, e o seu? Cansativo. Reunião até agora há pouco. Mentira número 847, aproximadamente. Ela fez janta, eles comeram assistindo TV, foram dormir. Roberto ressonava ao lado dela, e Marina ficou acordada até às 3 da manhã, olhando para o teto, tentando entender como tinha vivido 20 anos com um estranho. Na manhã seguinte, Fernanda ligou. Marina, eu pensei, a gente precisa de provas. Que tipo de provas? Foto dele nas duas casas, documento com endereços diferentes, alguma coisa que prove que não estamos malucas. Por quê? Porque quando a gente confrontar ele, ele vai negar. Vai dizer que uma de nós está mentindo, que é mal entendido, que isso é impossível. Homem que mente por 15 anos não vai confessar só porque foi descoberto. Fernanda tinha razão. Elas combinaram um plano. Marina fotografaria Roberto na casa dela. Fernanda faria o mesmo na casa dela. Também iriam investigar documentos, contas, qualquer rastro da vida dupla. Quinta-feira, Marina mexeu na carteira de Roberto enquanto ele tomava banho. Encontrou 2 cartões de banco. Um ela conhecia, conta conjunta deles. O outro era de um banco diferente, com o nome apenas dele. Fotografou. Na gaveta da mesa de cabeceira dele, achou uma segunda carteira de identidade. Mesmo nome, mesma foto, endereço diferente. Jardim das Acácias. Sexta-feira, Fernanda ligou com descobertas. Marina, achei o registro de nascimento dos meninos. Roberto assinou como pai, mas colocou solteiro no estado civil. Como isso é possível? Ele disse que perdeu a certidão de casamento e que trariam depois para atualizar. Nunca trouxe. E você nunca achou estranho? Achei. Mas ele sempre dava uma desculpa. Dizia que burocracia é complicada, que iam resolver quando tivesse tempo. Sábado de manhã, Roberto saiu para o trabalho. Marina sabia que ele ia para a outra família. Pela primeira vez em 20 anos, ela seguiu o marido. Viu ele entrar numa casa pequena mais arrumada no Jardim das Acácias. Viu uma mulher abrir a porta. Fernanda. Viu 2 meninos correrem para abraçá-lo. Viu ele ser pai, marido, a pessoa que ela sempre quis que ele fosse com ela. As provas estavam reunidas. O confronto seria na segunda-feira, mas ninguém esperava que Roberto chegasse em casa no domingo com uma proposta. Domingo, 16 horas. Roberto chegou em casa mais cedo que o normal. Marina estava na cozinha, preparando café, quando ele se sentou à mesa com uma expressão que ela nunca tinha visto. Marina, preciso conversar com você. O coração dela disparou. Ele sabia que ela sabia? Sobre o quê? Sobre nós, sobre o nosso casamento. Ela sentou à mesa, tentando controlar a respiração. Marina, você já pensou em ter filhos adotivos? A pergunta a pegou desprevenida. Por quê? Conheci uma família que está passando dificuldades. 2 meninos. O pai morreu, a mãe não tem condições. Pensei que talvez a gente pudesse ajudar. Marina olhou para ele como se fosse a primeira vez. A frieza, a capacidade de mentir olhando nos olhos, a manipulação emocional. Ele estava tentando trazer os filhos da outra família para a casa dela. Provavelmente contaria para Fernanda que havia conseguido um emprego melhor e que eles teriam que se mudar. Que idade eles têm? 14 e 12. Os filhos dele. Ela tinha certeza. Roberto, isso é muito repentino. Adoção é uma coisa séria. Eu sei. Mas Marina, a gente tentou ter filhos por tanto tempo. Talvez essa seja a resposta que a gente esperava. Ela quase riu da ironia. Depois de 15 anos escondendo os filhos, ele queria trazê-los para casa. Preciso pensar. Claro, só. Não demora muito, tá? A situação deles é urgente. A situação era urgente porque provavelmente Fernanda estava desconfiando, e ele precisava encontrar uma maneira de manter as duas famílias controladas. Segunda-feira chegou. Era a hora do confronto. Mas quem confrontaria quem? Marina e Fernanda combinaram de chegar na casa de Marina às 18h30, quando Roberto voltasse do trabalho. O plano era simples.
Ele abriria a porta e encontraria as duas esposas esperando. 18h40. A chave girou na fechadura. Roberto entrou cantarolando como sempre. Marina, cheguei. Estou na sala. Ele entrou na sala e congelou. Marina estava sentada no sofá. Fernanda, na poltrona. Entre elas, uma mesa de centro coberta de fotos, documentos, extratos bancários. Oi, Roberto, disse Fernanda, com uma calma que assustava. Ele olhou de uma para a outra, o rosto perdendo cor progressivamente. Fernanda, o que... Como... Senta, disse Marina. A gente precisa conversar. Ele não sentou. Ficou de pé, como animal encurralado procurando saída. Isso não é o que vocês estão pensando. Ah, não? Marina levantou uma foto dele com os filhos. Então me explica isso. E isso? Fernanda mostrou a carteira de identidade com o endereço duplo. E isso? Marina apontou para os extratos bancários. 2 contas, 2 casas, 2 famílias. Roberto sentou. Não porque quis, mas porque as pernas não sustentavam mais. Quanto tempo vocês sabem? Desde terça, disse Fernanda. 5 dias, disse Marina. 5 dias para entender que vivi 20 anos com um mentiroso. Marina, não. Ela cortou. Não fala meu nome. Não fala o nome dela. Você perdeu o direito de falar nossos nomes quando decidiu nos usar como peças de um jogo que só você conhecia as regras. Fernanda se inclinou para frente. Roberto, por quê? Ele passou a mão no rosto, suspirou fundo. Aconteceu. Aconteceu? Marina repetiu. 15 anos aconteceram? No começo, não era para ser assim. Eu conheci a Fernanda numa viagem de trabalho. Foi uma coisa só. Mas aí ela engravidou. E você decidiu bancar o pai de fim de semana. Fernanda completou. Eu não queria abandonar vocês duas. Então você mentiu para as duas, Marina disse. Gênios. Vocês não entendem. Eu amo vocês duas. Silêncio. As duas mulheres se entreolharam. Fernanda foi a primeira a falar. Roberto, você não ama ninguém. Você ama a sensação de ter controle sobre nossas vidas. E você ama nunca ter que escolher, Marina adicionou. Nunca ter que abrir mão de nada. Não é assim. É exatamente assim. O confronto estava feito. Agora vinha a parte mais difícil. Decidir o que fazer com os destroços. Roberto tentou negociar. Disse que podia escolher uma delas, que não era tarde para recomeçar, que podia fazer dar certo. Marina e Fernanda escutaram em silêncio até ele terminar. Roberto, Marina disse. Você vai sair dessa casa agora. Vai juntar suas coisas e vai embora. Marina, vamos conversar? Não, acabou. 20 anos da minha vida foram baseados numa mentira. Eu não vou desperdiçar mais 1 minuto. Fernanda se levantou. Comigo também acabou. Mas Roberto, você vai continuar pagando pensão para os meninos. E vai explicar para eles por que o pai deles é um mentiroso. Como eu explico isso para eles? Problema seu. Você criou essa situação, você resolve. Roberto saiu da casa 2 horas depois, levando 2 malas e o peso de 2 famílias destruídas. Marina e Fernanda ficaram na sala, olhando uma para a outra. E agora? Fernanda perguntou. Agora a gente recomeça. Você tem raiva de mim? Marina pensou. Não. Você foi enganada como eu. A diferença é que você tem 2 filhos para criar. E você tem 20 anos para recuperar. A gente tem. Fernanda sorriu pela primeira vez desde terça-feira. Marina, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você quer conhecer os meninos? Quando eles estiverem prontos? Marina sentiu algo estranho no peito. Não era dor. Era algo como esperança. Quero. 6 meses depois, 2 mulheres que um dia foram rivais sem saber, descobriram que podiam ser aliadas na reconstrução. Marina vendeu a casa. Grande demais para uma pessoa só, cheia de memórias de uma vida que nunca existiu de verdade. Comprou um apartamento menor no centro, perto da loja, perto de uma vida que era só dela. Fernanda não vendeu a casa. Não podia. 2 filhos adolescentes precisam de estabilidade, mesmo quando o mundo desmorona. Mas ela voltou a trabalhar. Havia sido enfermeira antes de casar, parou quando João nasceu. 15 anos depois,
descobriu que ainda sabia cuidar de pessoas, começando por si mesma. Roberto tentou contato várias vezes, ligações, mensagens, flores no apartamento de Marina. Ela bloqueou o número, devolveu as flores, mudou a fechadura. Fernanda foi mais pragmática. Manteve contato mínimo, apenas sobre os filhos. Pensão em dia, visitas supervisionadas, nada além do necessário. Ele tentou se explicar? Marina perguntou, num dos encontros semanais que elas começaram a ter. Várias vezes. Diz que foi covardia, que não sabia como sair da situação. 15 anos de covardia. Elas estavam num café diferente agora. Não o do shopping onde se conheceram. Aquele tinha virado símbolo de tristeza. Esse novo, no centro, era território neutro, lugar de recomeço. Marina, posso te contar uma coisa? Claro. Os meninos querem te conhecer. Marina sentiu o estômago revirar. Sério? Expliquei a situação para eles, obviamente de uma forma que eles conseguissem entender. Falei que o pai tinha outra família, que vocês não sabiam uma da outra, que não foi culpa de ninguém. Como eles reagiram? Ficaram confusos no começo. Depois, curiosos. João perguntou se você era má. Pedro perguntou se você sabia jogar videogame. Marina riu. O primeiro riso genuíno em 6 meses. O encontro entre Marina e os filhos do homem que a traiu seria num sábado. Ninguém sabia o que esperar. Sábado, 15 horas. Parque do Ibirapuera. Fernanda tinha sugerido um lugar neutro, público, sem pressão. Marina chegou primeiro, escolheu um banco perto do playground, ficou observando as famílias. Famílias de verdade, pensou. Pais e mães que se conheciam de verdade. Filhos que sabiam quem eram os pais de verdade. Marina, ela se virou. Fernanda vinha chegando com 2 meninos. O mais velho era idêntico ao Roberto, mesmo nariz, mesmos olhos. O mais novo tinha traços mais suaves, mas o sorriso era inconfundível. Meninos, essa é a Marina. Oi, disse João, estendendo a mão formal. Oi, Marina. Pedro foi direto no abraço. Eles conversaram por 1 hora. Sobre escola, sobre futebol, sobre videogame, sobre sonhos. Marina descobriu que João queria ser médico, não engenheiro, como Roberto havia dito. Que Pedro estava aprendendo violão, que os dois ajudavam a mãe em casa desde que o pai foi embora. Posso perguntar uma coisa? João disse mais sério. Pode. Você odiava a gente? Antes de saber que a gente existia? A pergunta doeu de um jeito que Marina não esperava. João, eu não sabia que vocês existiam. Como eu podia odiar alguém que eu não conhecia? E agora, que você sabe? Marina olhou para Fernanda, depois para os meninos. Agora eu sei que vocês não têm culpa de nada. E que vocês são pessoas incríveis, apesar de tudo. Pedro se aproximou. Marina, você quer ser nossa tia? Como assim? Nossa tia postiça. Que nem tio postiço, só que tia. Marina olhou para Fernanda, que sorriu e deu de ombros. Eu adoraria ser tia postiça de vocês. 1 ano depois da descoberta, 3 vidas haviam se reconstruído de forma que ninguém imaginava possível. Marina abriu sua própria loja, não de roupas, de livros. Sempre gostou de ler, nunca teve coragem de empreender. Aos 47 anos, descobriu que não tinha mais tempo a perder com medo. A livraria ficava num bairro boêmio, frequentada por universitários, professores, aposentados, com tempo para conversar sobre literatura. Marina descobriu que gostava de recomendar livros, de ouvir histórias, de ser útil de um jeito que fazia sentido para ela. Fernanda terminou a especialização em enfermagem pediátrica. Os plantões eram puxados, mas ela gostava de ter uma profissão de novo, de ser reconhecida pelo que sabia fazer, não pelo marido que tinha. Os meninos se adaptaram à nova realidade melhor que os adultos. Crianças são resilientes quando os adultos são honestos com elas. João estava no 1º ano do ensino médio, namorava uma menina da escola, sonhava com medicina. Pedro tocava violão num grupo da igreja, ainda era apaixonado por futebol, mas agora queria ser veterinário. Roberto tentou reconstruir relacionamento com os filhos. Visitas quinzenais, almoços de domingo, tentativas de ser pai à distância. Os meninos eram educados, mas distantes. Perdão é um processo, não um decreto. Num sábado, Marina estava na livraria quando Fernanda apareceu com os meninos.
Surpresa! Pedro gritou. O que vocês estão fazendo aqui? Queríamos conhecer sua loja, João disse. A mãe falou que você vende livros. Vendam e recomendo. Querem ver? Eles passaram a tarde na livraria. Pedro encontrou um livro sobre animais e não largou mais. João se interessou por biografias de médicos. Fernanda folheou livros de autoajuda e riu. Agora não preciso mais. Por quê? Porque eu vivo minha própria história de superação. Quando eles foram embora, Marina ficou sozinha na loja, olhando os livros que eles tinham manuseado, sentindo algo que demorou para reconhecer. Paz. 2 anos depois, uma descoberta inesperada testaria a nova família que elas construíram. 2 anos e meio depois da revelação, Fernanda ligou para Marina num domingo de manhã. Marina, preciso te contar uma coisa. Que foi? Lembra que a gente sempre se perguntou se havia outras? O estômago de Marina gelou. Por quê? Uma mulher me procurou ontem. Carla, ela mora em Santos. E? Roberto foi casado com ela também. Por 8 anos. Ela tem uma filha de 7 anos. Marina sentou na cama. Quantas somos? Não sei, talvez seja só isso. Talvez não. O que ela quer? Conversar. Ela descobriu sobre nós através do advogado. Está entrando com ação de reconhecimento de paternidade. E nós? O que fazemos? O que a gente sempre fez? A verdade. Elas se encontraram com Carla numa quarta-feira. História parecida. Roberto viajante, pai ausente mas presente, mentiras sobre trabalho. A diferença é que Carla descobriu mais cedo, quando a filha tinha 5 anos. Como você descobriu? Marina perguntou. Instagram. Ele postou uma foto com vocês, Fernanda. Eu reconheci a aliança. Ele tem Instagram? Tinha. Deletou depois que eu confrontei. As 3 mulheres ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a dimensão da mentira. Carla, Fernanda disse, se você quiser, pode fazer parte do grupo. Que grupo? O grupo das ex-esposas que viraram amigas. Marina riu. Não é oficial, mas existe. Vocês se ajudam? A gente se entende, Marina respondeu. É diferente. 5 anos depois da terça-feira que mudou tudo, Marina estava na livraria quando recebeu uma foto no WhatsApp do grupo Ex-Esposas Resilientes, nome que Pedro tinha sugerido. Era uma foto da formatura de João em medicina. Ele estava de beca, sorrindo, segurando o diploma. Ao lado dele, Fernanda, radiante. No fundo, Marina, Carla e a pequena Sofia, agora com 12 anos. Ele disse que queria todas as mães postiças na foto. Fernanda havia escrito. Marina sorriu, guardou o celular e voltou para os livros. Do lado de fora, a vida acontecia em todas as suas formas possíveis. Famílias tradicionais, famílias reconstruídas, famílias que ninguém planejou, mas que funcionavam mesmo assim. Ela aprendeu que recomeçar não significa esquecer o que passou. Significa entender que o que passou não define o que vem pela frente. Aprendeu que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Aprendeu que a verdade dói, mas a mentira mata. E aprendeu que, às vezes, as maiores traições nos levam para as maiores descobertas sobre quem somos quando ninguém está mentindo pra gente. Roberto continuou tentando reconstruir pontes que ele mesmo havia queimado. Algumas vezes conseguia. Na maioria, não. Mas isso não era mais problema de Marina. Ela tinha uma livraria para tocar, livros para recomendar, e uma família estranha e maravilhosa que incluía 2 ex-rivais e 3 crianças que a chamavam de tia. Não era a vida que ela planejou. Era melhor.